Olá, eu sou a Gislaine Rossi e hoje eu estou aqui para mais um bate-papo, dessa vez com essa figura ilustre, querido Marcelo Machado, da CSS Log, executivo aí de vendas, área comercial, com muita experiência, bagagem, informação e conhecimento para compartilhar conosco hoje aqui. Marcelo, muito obrigada aí por aceitar esse convite, esse desafio de vir aqui compartilhar um pouquinho aí da sua experiência, informação e conhecimento com os nossos colegas aí de profissão. Então vamos lá, Marcelo, começa aí contando para a gente um pouquinho. Eu gosto sempre de perguntar, né? E vou perguntar aqui para você também. Quem é o Marcelo? Primeiramente, boa tarde, Slaine. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz aí com a oportunidade, né? A gente se Que legal. conhece há algum tempo, né? Que a gente Isso, tem tido algumas trocas ali no LinkedIn, então fiquei feliz com o isso. convite. E falando um pouquinho sobre quem é o Marcelo Machado, né? Eu sou um profissional de comércio exterior e eu gosto muito de usar o LinkedIn para me comunicar, né? Acho que eu me tornei nesses anos todos um especialista em comunicação. Então, muito de usar o LinkedIn para me comunicar, expor minhas ideias, fazer amigos, fazer networkings, né? Muito legal. E, mas assim, a minha atuação principal é com vendas no agenciamento de carga. Então, eu trabalho na CSS, né? Uma empresa Uhum. bem sólida do cenário brasileiro aqui de fretes internacionais. Nem sempre fui comercial, eu tive minha primeira oportunidade, né, de ingressar na empresa, de ingressar no mercado de comércio exterior como operacional. Então, Certo. aprendi bastante coisa, né? A parte mais técnica foi muito importante para mim, essa passagem pelo operacional, para entender um pouco melhor aquele mundo, né? Uhum. Realmente como a mágica acontece, para que eu pudesse usar de toda a minha didática professoral, porque eu também já fui professor, foi minha primeira Ah, profissão, fui professor legal. de inglês. Ah, Então, usar essa minha didática professoral para ensinar para os clientes tudo que eu aprendi ali na operação, né? E aí foi assim que hum, eu deslanchei como um vendedor de alta performance, né? Então, estou aí bacana. no Comex tem 9 anos, né? Um ano no operacional e 8 anos de vendas. Legal. Sempre Aprendi na também CSS, não. sempre na CSS, Que né? legal. Sou assim, sou prata da casa, né? Fui Legal. formado lá dentro, né? Então foi minha primeira oportunidade no comércio exterior. Então eu tenho uma relação de muito carinho, muita gratidão, muita amizade, né? À empresa por ter me acolhido, né? E devolvi isso tudo para eles também em resultado durante Muito esses bom. últimos 9 anos. Que legal. Com certeza uma troca, né? E você é de Minas Gerais aí? De que cidade? Sou de Minas Gerais, sou de BH, inclusive, BH. graças a Deus, voltei para minha terra. Tem 4 meses Ah, que eu estou morando em BH, né? Você estava onde? Eu estava em São Paulo. Aham. A minha carreira acadêmica, né? Meus estudos foram aqui em BH. Eu formei em Relações Internacionais na PUC Minas, Ah, fiz um MBA em Comércio Exterior na FGV, tudo aqui em BH. Mas tá. o mercado aqui estava bem complicado na época, principalmente para quem não tinha experiência. Eu ainda não tinha tido uma experiência na área. Então, o mercado ele fica, de certa forma, com as portas fechadas, né? Para quem ainda não teve aquela primeira experiência. Uhum. E eu me vi na necessidade de me mudar para São Paulo para buscar essa primeira experiência. Então, Legal. foi na própria CSS que eu fui conseguir essa primeira experiência, né? E eu fiquei Legal. 9 anos lá em São Paulo com a CSS, e aí agora me mudei para BH de volta, consegui voltar para minha terra depois de 9 anos, Que para trazer a legal. nossa bandeira para cá também. Ai, que ótimo, que bacana, muito legal. Bom, e o tema aqui do nosso papo, que a gente vai discorrer um pouquinho, que eu gostaria de dar uma luz aí, né, e trouxe você para esse bate-papo aqui para a gente conversar um pouco, para falar sobre como ser, né, um profissional diferenciado na área de comércio exterior, ou seja, como ir além das vendas, né? Então você tem esse sangue aí comercial, né? Faz e muito bem aí esse trabalho de vender, mas conta um pouquinho aí para nós aí do seu segredo, né? Como se destacar, como se diferenciar aí nessa área comercial, né? Que é tão competitiva, principalmente quando a gente olha aí para o agenciamento de carga, né? Tem muita empresa aí disputando espaço, né? Mercado, e aí como que, né? Estando nessa área, o profissional pode realmente se destacar. O que que você contaria, diria aqui para nós?
Maravilha. Eu vou quebrar a sua pergunta em duas. Primeiro, eu vou Tá, falar um pouquinho de como ir além de vendas e depois tá. eu vou falar um pouquinho de como ser um profissional diferenciado. Tá? Legal, bacana. E para falar um pouquinho de como ir além das vendas, eu preciso trazer um pouquinho do meu histórico, né? Porque eu acho que nós somos o resultado de tudo que a vida nos fez, né? Então, acho que tudo que Isso. a gente passa no nosso passado, isso acaba influenciando quem você é hoje. Sim, com Então, certeza. falando um pouquinho de como ir além das vendas, né? Por que que eu dei tão certo como vendedor? Vou buscar lá atrás. Assim, primeiro, como eu te falei, eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar na área, né? O Uhum. meu curso de Relações Internacionais, ele era durante a tarde. Certo. Então, eu não conseguia fazer um estágio nem de manhã nem de noite. Então, Uhum. eu fiquei ali em Relações Internacionais 5 anos sem conseguir estagiar e quando eu caí no mercado eu não tinha experiência. Então, eu Uhum. percebi, eu estou atrasado, eu estou atrás dos outros, Certo. né? Eu vi Uhum. amigos meus que tinham formado em engenharia, né, publicidade, e propaganda, enfim, estavam todos melhor encaminhados na vida do que eu. E eu Certo. já tinha essa sensação de que eu estava atrasado. Então, eu Hum. sabia que eu precisava fazer um esforço maior do que os outros. Tá. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, essa ambição, né? Essa questão de você querer mais, né? De você ter Sim. algo ali que te motive a querer mais. Então, eu tinha isso muito forte quando eu entrei no comércio exterior. Eu já entrei com uma Uhum. noção de que eu entrei tarde e que eu ia precisar fazer mais do que todo mundo para recuperar esse tempo perdido. E eu acho que outro ponto também muito importante foi uma outra experiência que eu tive quando eu fiz intercâmbio. Eu fiz muito novo, com 21 anos, eu fiz intercâmbio para a Disney. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney. Uhum. E assim, a gente sabe que, né, por mais que seja muito legal morar em Orlando, trabalhar na Disney, tem aquele glamour todo, aquele negócio todo, os trabalhos oferecidos lá são trabalhos, né, são subempregos, vamos dizer assim, né? Uhum. E durante essa minha experiência de trabalho, eu tinha vários momentos onde eu ficava muito tempo no ócio, eu ficava muito tempo à toa, porque não Uhum. tinha muito trabalho para mim fazer. Então, Certo. assim, foi uma experiência muito boa, né? Eu não me arrependo nem um pouco, Uhum. mas no ponto de vista do trabalho, tinha momentos ali no trabalho que eu não tinha absolutamente nada para fazer, eu ficava procurando alguma coisa para passar o tempo, né? E é uma coisa muito frustrante. Você está no seu Uhum. emprego, você está no seu trabalho e você se sentir à toa, você se sentir Uhum. inútil, você ter que ficar procurando alguma forma de passar o tempo, porque o tempo nunca passa, Uhum. né? Porque não tem coisa para você fazer. Então eu tive essa experiência muito ruim lá, que eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso, de trabalhar com alguma coisa onde eu me sinta inútil. E Uhum. aí, eu voltei para o Brasil, dei aula de inglês por 3 anos, ingressei no comércio exterior, e no comércio exterior eu tive essa oportunidade de ser útil, porque o Uhum. comércio exterior é muito dinâmico, você tem coisa para Não fazer o tem tempo marasmo, né, Marcelo? Aqui não tem esse ócio, né? todo. Cada dia é uma emoção diferente, é uma aventura diferente, são Ó, histórias novas. aí você sentiu saudades da Disney, vai um pouquinho, conta aí. Não, pior que não, eu me identifiquei com essa loucura. Brincadeira. Eu me identifiquei com essa loucura. Eu acho que É, justamente eu gostava daquele marasmo. Na hora que é. eu estou muito acelerado, né? Na hora que eu Uhum. encontrei também uma profissão acelerada, eu falei, pronto, achei meu lugar, né? Aqui. Tem Encaixou. coisa, vai ter coisa para eu fazer o dia todo, o dia Isso. voa. Eu também Então, assim, gosto disso. eu Uhum. entrava 8h30 da manhã, piscava 3 vezes, era 6 horas da tarde, né? Então, assim, eu falei, me encontrei, é isso aqui que eu estou buscando. Eu não quero ir para aquele trabalho chato que eu tenho que ficar olhando para o relógio toda hora Sim, para, né? e não passa, né? Horrível. É. Então, assim, eu encontrei a oportunidade de ser útil, né? Uhum. E eu fiz o melhor disso. Como eu te falei, eu comecei na operação e ali na operação eu tinha dentro de mim essa necessidade de ser útil, de mostrar para os outros que eu podia ajudar, né? Uhum. E eu também tinha dentro de mim um propósito muito forte de ajudar o próximo. Eu sempre tive esse propósito muito forte. Legal. Eu quero ajudar as pessoas, independente, né, do dinheiro, da remuneração, Sim. né? E pra você ver, eu nem era vendas naquela época, eu não era comissionado, mas mesmo assim eu queria ajudar as pessoas, Uhum. né? Mesmo tendo um salário fixo, eu queria fazer a mais, né, do que eu era pago Uhum. para fazer. Legal. Então, e foi isso até que abriu para mim uma carreira de vendas, porque eu ali na operação, né, eu coordenava os processos, mandava os follow-ups, organizava os embarques, né, fazia os embarques acontecer. Uhum. Mas, como eu tinha aquele desejo de ser útil, aquele desejo de ajudar o próximo, eu comecei a fazer mais do que minha obrigação. Eu comecei a Uhum. passar a mão no telefone, ligar, perguntar, pô,
você já não tem mais umas cargas aí para sair semana que vem? Você já não quer me passar os pedidos do mês que vem? E eu já comecei a É, puxar carga, já comecei a fazer um trabalho comercial, mesmo não sendo do comercial. comercial. E aí, então, ou seja, a minha intenção era só de ajudar. Eu não estava pensando em tipo, eu vou vender aqui agora para eu virar vendedor. Nem se passava pela minha cabeça que um dia eu ia virar vendedor. Eu não É, sabia vender uma caneta, né? Eu nunca tinha é. vendido nada. Era só a minha intenção genuína de ajudar e de ser útil. Eu Que comecei a legal. publicar, eu comecei a vender sem querer, sem saber o que eu estava fazendo. É, E os diretores perceberam isso, perceberam e falaram assim, cara, esse cara aqui ele tem potencial para vendas. Ele não sabe ainda, né, mas é. ele tem perfil para vendas. E aí eles me fizeram essa proposta com um ano só de operação, de casa, de comércio exterior, de agenciamento. Eles me fizeram essa proposta para eu ir para o campo, né, para fazer vendas externas. Eu Legal. aceitei, né? E estamos aí até hoje, né? Estamos aí há 8 anos vendendo, né? Que bacana, muito legal. Sabe que você fez me lembrar um pouco também o meu início de carreira? Eu também era assim, eu não sei se é uma inquietude, o que é que a gente tem, né? Mas essa necessidade de realmente se sentir útil, de estar ocupando ali o seu tempo fazendo alguma coisa, né? E eu lembro que eu às vezes via assim pessoas que tinham ali, claro, dado conta ali do trabalho, feito as suas atividades, as suas tarefas. E daqui a pouco elas abriam um jornal, porque sim, eu sou da época que era o jornal ali físico, né? Abria o Eu jornal em cima gosto da mesmo, né? mesa, né? A- Até hoje eu não abro mão do jornal físico, viu? bom, eu sou meio suspeito, porque assim, eu gosto do livro físico, né? Eu gosto das coisas mais palpáveis, mas assim, nada contra, né, a modernidade, a tecnologia, mas tem ali um quesinho ali mais, né, pendendo para esse físico. E aí eu lembro que né, o pessoal ficava ali, abria jornal, abria revista e ficava lendo. Eu falava assim, mesmo que eu não tenho que, assim, que eu já adiantei aqui o meu trabalho e tal, não tenho o que fazer, eu não acho certo eu ficar ocupando o tempo, né, de trabalho ali da empresa para ficar lendo, né, para ficar, bom, eu para mim não cabia. E aí o que que eu fazia? Olha só, eu ia para outros departamentos dentro da empresa e perguntava para as pessoas: tem alguma coisa aí que eu posso fazer para te ajudar, né? E na maioria das vezes, claro, né, todo mundo estava lá meio atolado com alguma coisa para fazer, e ia me passando trabalho, sabe? Então, nisso eu aprendi desconsolidação de carga. Eu fui até no financeiro, eu ajudava a fazer, entendia lá o que que era contrato de câmbio, ajudava a fazer os pagamentos, né? Eu lembro que eu ia tinha uma área que era da informática, né? Que a gente chamava naquela época que era uma salinha lá onde rodava todas as ordens, né? Dos clientes, era impressa, coisa bem antiga que eu estou falando. E aí, eu lembro que eu chegava lá e ajudava a tirar os carbonos, a separar as vias para poder, né, empacotar tudo e mandava via courier para o exterior as ordens e tal. Mas assim, sempre fazendo alguma coisa em algum lugar. Então, mesmo que eu não tivesse, que eu tivesse ali adiantada com o meu trabalho, né? Eu ia procurar dentro da empresa, fazia essa angariação, e eu tinha muita curiosidade também, né? Eu queria aprender, eu queria conhecer, eu queria entender como que as coisas funcionavam. Então, devagarinho, eu fui fazendo esse job rotation, né? Vamos dizer assim, até sem saber, né, o que que era isso e tudo mais, mas pela minha curiosidade de querer aprender e de também não querer ficar parada, né? Sentir útil realmente, né? Ali naquele tempo que você estava ali dentro. Não, eu quero aprender mais sobre esse negócio, quero aprender mais sobre o que que faz aqui, né? Então é muito legal isso. Eu acredito que essa gana, né, Marcelo, um pouco dessa gana, desse interesse também que faz com que as pessoas consigam ir além, né? Com certeza, você falando, eu me vi muito nisso daí também. Né? Você usou uma palavra-chave, né? A curiosidade. É. Eu sempre fui o cara mais curioso, assim, da empresa. As pessoas me falavam, me mandavam fazer alguma coisa, mas eu queria entender a fundo. Mas por quê? Como é que é Isso. assim, É né? até meio chato, né? Eu era aquele cara chato, que É, o ficava fazendo questionador, né? assim, questionador. Eu acho que todo mundo que você entrevistar aqui, né, que for uma pessoa de alta performance na sua área, independente da área, eu acho que todo mundo vai ter isso em comum, né? A questão da É, curiosidade, é. a questão da Da ambição, gana, né? né, É. né,
é de querer ser útil, né? E é legal você falar isso da ambição, até bacana a gente comentar, porque assim, é a ambição, aquela coisa no bom sentido, a gente precisa ter, né? Que eu falo um pouco dessa gana. Até já escrevi, né, um post falando que o QI, para mim, não é o QI da inteligência, né? É o QI do interesse, porque quando a pessoa tem um interesse, ela vai até mais longe do que quem tem só a inteligência, né? Porque não adianta ser inteligente e cruzar os braços e não fazer nada, né? Agora, quando você tem o interesse, mesmo que você não tenha lá tanta inteligência, você vai desenvolver, você vai dar um jeito, você vai atrás e você vai compensar aquilo, né? Então, eu acredito que o interesse é que nos move. E hoje, né, trabalhando no desenvolvimento humano e tudo, eu falo muito desse querer, né? Então a pessoa precisa querer, precisa ter essa gana, essa vontade para realmente poder dar esses passos e seguir, né, adiante sempre realizando. Então a ambição, claro, não é aquela ambição que atropela, que passa por cima de todo mundo, não é isso? Mas é aquela ambição, vamos dizer, positiva, no sentido, sim, de você sempre buscar essa melhoria contínua, esse crescimento, esse desenvolvimento, aprender coisas novas. Então, a gente precisa disso, né? Desse combustível para a gente seguir realizando, né? Isso é saudável, vamos dizer assim, né? E é importante. Sim, eu aprendi a diferenciar assim, o termo ambição do termo ganância, né? Isso, Porque ambição é muito bem. sempre a forma positiva de falar. É É, assim, você é grato pelo que você tem, você está isso, satisfeito com o que você tem, mas você muito quer mais, bom. né? Isso. Ganância é quando você tem muito, mas Não você não reconhece, consegue né? valorizar o que você tem, né? É, E é, você quer mais sem saber valorizar o que você tem. Essa é isso. a ganância, é o negativo, Ótimo. né? E a Muito ambição bem. é positivo. Muito bem Inclusive, colocado. o próprio Flávio Augusto, né, que é uma das referências número um do Brasil em vendas, né, Uhum, um bilionário, né, que conquistou tudo através de vendas, né, com o grupo Wizard, né, o WhatsApp e tudo mais. uhum. Ele coloca nos treinamentos dele de vendas, ele coloca isso, o ponto principal do vendedor é a ambição. Né? Como você saber se uma pessoa tem perfil ou não para vendas? É Uhum. ser um cara ambicioso. Se ele não for ambicioso, se ele quer continuar ali onde ele está, né, esse cara nunca vai dar certo em vendas, porque Acomodado. vendas é o mercado mais difícil que existe. É Uhum. você tomar não o tempo todo e continuar seguindo em frente, né? É. É você se matar para ganhar um cliente, e daí seguinte, no mês seguinte você perder dois. Então, assim, a pessoa ela tem que ser muito ambiciosa para ela ter uma carreira positiva em vendas, né? Hum. Isso é o critério número um. Muito Então, eu bem. sempre coloco ambição como uma coisa positiva, né? Até porque a civilização, se o ser humano não fosse dotado de ambição, a, a civilização humana estaria hoje, né, É, ali como primitivos, né, isso. vivendo em cavernas, sentado em É, volta de uma fogueira, né, não teria inventado a roda até é. hoje. Então, a ambição permitiu a gente sair ali, né, daqueles primatas Uhum. que é para chegar onde estamos hoje. Evoluir, né? Isso aí. Foi isso aí. Muito bom. E aí, como que você se destaca, então, nesse processo aí? E não ser só mais um vendedor, vamos dizer assim, né? Só mais um comercial. Como que você se destaca? Maravilha. Então, a resposta da segunda pergunta, ela está também ligada à primeira pergunta de uma certa forma, porque isso entra muito, né? Como se destacar? Sendo curioso, sendo ambicioso, sendo útil, Uhum. sendo raro, né? Tem um Uhum. professor meu de faculdade que falava muito isso, né? Para você se destacar em qualquer área, você precisa de duas características, ser útil e raro, né? Ai, que Então, legal. você sendo útil e raro em qualquer carreira, Uhum. você vai dar certo, né? Então, tudo isso que a gente falou, tá ligado? Mas trazendo alguns elementos novos também para a conversa, né? Eu acho que você precisa aprender a se diferenciar de alguma forma, né? Acho que Uhum. aqui é o grande X da questão. A gente estava falando, são 9 mil, mais de 9 mil agentes de carga no Brasil, pelo que falam aí, né? Eu não Olha, sei se exatamente isso é estatística, né? Mas dizem que são mais de 9 mil já. O vendedor, ele começa a se destacar um pouquinho, ele abre dele, né? E dali a pouco você tem ali todo vendedor que vai se destacando, vai abrindo, às vezes o cara nem é vendedor, mas já vai abrindo agente de carga, porque acha que dá dinheiro, é, né? Mal sabem eles que as margens são são, baixas, não são é, tão grandes assim, né? é. Não são margens incríveis,
né? Talvez ali pelo fato da pandemia, os 3 anos de pandemia foram 3 anos muito bons para o agenciamento. Acho que ali deu um boom de aberturas de empresas no Uhum. Brasil. Mas como se diferenciar? Não, o nome já diz, fazer alguma coisa diferente. O que você vai É, fazer diferente para não ser mais um? Para não ser mais é, um dos 9 mil aí do mercado, né? é. Então, eu acho que, por exemplo, isso que você está fazendo aqui agora, um podcast, é uma forma de diferenciar, de se diferenciar. É. É um produto que você criou, que você pensou, né, para Uhum. se diferenciar do mercado. A mesma forma eu uso muito o LinkedIn, as minhas É. publicações, os meus artigos, né, os materiais que eu produzo, são formas de me diferenciar, Bem né? Então, bacana. eu acho que é isso. Você precisa achar, até se inspirar em outros mercados. Pô, o que que os nutricionistas estão fazendo ali no Instagram que eles estão estourados? Né? Uhum. O que os coaches estão fazendo ali no TikTok que eles estão ganhando muita visibilidade? O que os Uhum. caras do mercado de assessoria de investimento estão fazendo de diferente? Então, você se inspirar em outros mercados para entender o que a galera está fazendo, que não está sendo feito ainda no Comex, e trazer isso para o Comex, né? Então, Uhum. podcast foi uma grande sacada, cursos, né? Você desenvolver os seus cursos, você desenvolver os seus treinamentos, é uma grande sacada, Uhum. né? Você ganha essa visibilidade em vídeos, na internet, Uhum. né? Eu agora, por exemplo, até vou fazer uma propaganda aqui Uhum. do Happy Hour do Comex, né? É. Eu percebi que Curitiba e Itajaí já possuem o Happy Hour do Comex, É, eu né? vi também. Uhum. E eu falei, cara, beleza, eu morava em São Paulo é muito grande, é um mercado Sim. gigantesco, é muito difícil. O cara não vai sair da Zona Leste para vir para a Zona Sul para um happy hour, né? O cara não vai vir da Zona Norte, não vai vir do ABC Paulista. São Paulo é muito grande, é muito extenso. O É. Comex é gigantesco, tem milhares e milhares de pessoas trabalhando no Comex. Você não vai conseguir desenvolver um happy hour do Comex em São Paulo. Então eu falei, cara, mas BH seria um mercado perfeito para isso. O mineiro já gosta, né? Já é É. a capital dos botecos. O mineiro já gosta de tomar uma cervejinha. Eu falei, cara, eu vou desenvolver o Happy Hour do Comex BH. Olha que Né? Foi legal. uma sacada que eu tive. E a É. gente já fez a primeira edição agora em janeiro e foi um sucesso. Que Então, legal. é mais uma forma de se diferenciar, de ganhar destaque, né? De É. ser visto, Sim, né? é o networking, né? Você tá ali junto, trocando cartão, né? Que a gente trocava cartão. Informação, conhecimento, estreitar esse relacionamento. Agora, eu vou te confessar uma coisa: 30 anos, né, de comércio exterior, então, né, comecei um pouquinho lá atrás, passei já por muita coisa, né? Vou te contar, não sei se você sabe, né, e quem vai estar aqui assistindo também, quem é mais da velha guarda ali vai com certeza, né, saber e lembrar. Mas existia sim um evento aqui em São Paulo que chamava-se Clube do Copo. Não Já sei ouvi se. falar. Ah Já lá, ouvi. Clube do Copo, O que Alaor, é o a Alaor me Laor, contou. conheço, O Alaor me conheço. contou. Eu achei É, muito legal, fiquei sabendo. Eu falei, Clube pô, do Copo. por que que perderam isso, né? Pois Por que que não é, acharam. não Mas talvez por sei. isso. Talvez porque naquela época, há 20, 30 anos atrás, como a comunidade do Comex era um pouquinho menor, você conseguia ter mais unidade entre as pessoas do Comex, mais união para manter um É, evento desse. Depois que expandiu desse jeito, né, fica é, inviável, né? ficou, deu essa distanciada, né? Assim, mas era, nossa, e bombava, Marcelo, bombava, era todo mês, né? Era realizado, e assim, São Paulo, que foi bacana, né? Porque eu não era de muitas posses, assim, de muito poder aquisitivo, e foi bacana porque cada mês eles faziam em uma casa bacana aqui de São Paulo, sabe? Então, como que funcionava o evento, né? Tipo, começava umas 7 horas da noite, então, tipo, das 7 até umas 10 funcionava para o pessoal aí da área de comércio exterior, né? Para o evento aí do Clube do Copo, e depois a casa abria para a parte mais lá né, noturna e tudo mais. Então, nossa, foi a minha oportunidade de conhecer assim grandes, né? Nomes aqui em São Paulo de casas aí né, de balada, vamos dizer assim, né, que eram maravilhosos aí na época, maravilhosos, e era muito legal, era muito bacana. A gente estreitava assim relacionamento, né? Depois no dia a dia você ligava lá para cotar um frete, e aí você sabia com quem você estava falando, né? Porque, olha, no fundo, a gente vai analisar e ver o seguinte, né, Marcelo, que é algo que eu comento muito hoje, assim, nos meus treinamentos, né, nas minhas mentorias e palestras e tudo mais, que é assim, que eu trabalho muito hoje com esse autoconhecimento, né, o nosso desenvolvimento, e aí
o que a gente vai chegar aqui na questão, talvez, é que assim, o que conecta o humano é o humano. É isso que precisa ficar claro, né? Então, assim, existe, claro, uma empresa por trás que é importante, a gente tem que, lógico, né? Vestir a camisa, levar o nome adiante e tal. Mas você se apresenta como Marcelo, né? Da CSS. Então, antes de mais nada, é o Marcelo, né? Sim. Então, quando você se posiciona ali, por exemplo, no LinkedIn, é muito bacana. Assim, eu encorajo muitas pessoas a fazerem isso, né? De estar lá, porque é uma vitrine, é você, assim, genuinamente, né, compartilhar ali uma informação, um conhecimento. Quer dizer, quanta gente não está ali, muitas vezes, precisando, receber aquela informação que você está passando, né? Ou saber daquele conhecimento, né? Por exemplo, aqui vai ter muita gente aqui assistindo que às vezes está iniciando carreira. Por onde que eu vou, né? Como que funciona? Já acha que vai chegar lá e já vai chegar por cima? Não é. Todo mundo que a gente, né, vai conversar e que a gente vai buscar esse histórico, a gente vai perceber que é uma construção, né? Batalhou de uma forma ou de outra, chegou até ali, as coisas foram indo, né? Foi encaixando, foi caminhando. Então, assim, é bacana a gente compartilhar tudo isso também para as pessoas verem que assim, não é uma pessoa que chegou ali. Não, ela foi indo, ela conquistou. Mas hoje eu estou aqui, estou numa posição diferenciada. Deixa eu compartilhar um pouco disso com quem está, de repente, vindo ali mais atrás, ou, né, querendo saber como que funciona, ou tirar uma dúvida. Às vezes faz toda a diferença, né? Então é muito bacana esse seu posicionamento no LinkedIn, acompanho, né, ali dentro do que dá, os seus posts e informações importantes, informações relevantes, e assim, independente se você vai fechar uma carga ou não. Concorda? Só que Sim. você está colocando ali informações que são importantes, confiáveis, e as pessoas que precisam daquele serviço, claro que vão olhar você com bons olhos, né? Porque vão falar, puxa, o Marcelo, que legal, bacana, compartilha informação aqui, né, importante, relevante. Estou com uma dúvida aqui agora, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com o Marcelo, porque ele está sempre por aqui falando sobre esse tema, então acredito que ele possa me ajudar. Isso vai dando essa autoridade, né, essa notoriedade e relevância que é importante para que a outra parte aconteça, né? Hoje a gente vive num mundo, claro que é diferente, né, do que eu vivia há 30 anos atrás, né, quando eu comecei. Então, quem está começando hoje já está vindo numa outra realidade e precisa entender como tudo isso funciona, né? E não se limitar, eu acredito, Com certeza. É né? exatamente isso, né? É aquilo que a gente estava falando no comecinho do nosso bate-papo. Essa intenção genuína de ajudar, ela abre portas como consequência, né? Uhum. É claro, a gente quer ser visto ali, a gente quer vender, mas a gente faz isso independente de vendas, né? Independente Sim, de visibilidade. A gente está fazendo porque gosta, porque quer ajudar, e os resultados vêm, né? é isso. De uma forma muito natural, bem legal. Muito bom. E que mais, Marcelo, você nos conta? Quer contar um pouquinho quem é a CSS, em que vocês atuam, né? Que é o ramo, vamos dizer assim, né? O que presta de serviço para quem está aqui conhecer um pouquinho mais, entender? Sim. Até antes de eu falar um pouquinho da CSS, uma outra coisa que eu queria Claro, comentar também de diferenciação. legal. Eu tenho uma teoria que tudo que você se dedica por muitos anos, né, por pelo menos 5 anos, se você pegar qualquer atividade que seja, e você entrar de cabeça naquilo, você mergulhar naquilo, aquilo ali for sua vida, né, você dormir, viver e respirar aquilo ali por 5 anos, você tem uma probabilidade muito certa, muito boa de dar certo nessa área, né? Uhum, Independente do que seja. Então, eu também fiz isso por 5 anos ali. Eu mergulhei no comércio exterior de uma forma que aquilo era a minha vida. legal. Hoje ainda é, mas hoje, né, agora que eu já sou um pouco mais sênior, que eu já tenho 9 anos de caminhada, hoje
consigo me permitir ter meus momentos ali, ter um, né, um Uhum. momento de desligar um pouco, de Hum. descanso, Administra de uma outra forma, né? Porque já não de tem uma outra aquela forma. necessidade Já não- inicial, né? Exatamente. Mas se você encara aquela necessidade, né, aquela necessidade ali inicial que você tem de respirar aquilo, e você só respira aquilo por 5 anos, cara, em qualquer atividade que você tentar desenvolver, você vai dar certo. E eu Claro. vejo que as pessoas elas têm essa dificuldade, elas não querem se entregar a nada por É, 5 anos, né? é, Desde o primeiro ano elas já querem fazer o básico, o sim. mínimo, É, elas já entram na empresa às 8h30 da manhã já contando, pô, faltam 8 horas para eu ir é, embora, né? é, Então, assim, eu vejo que essa é a grande luta das pessoas, elas não se entregam a nada. Então, assim, um conselho que eu deixo para quem, né, possa estar ouvindo aqui, que está começando uma carreira, se entregue, né? Se entregue de é. corpo e alma à sua atividade por 5 anos, né? Plante bem plantado por 5 anos, que a colheita vai vir, não tem como não vir, né? Muito É legal. simples. Muito Então, bom. assim, pode falar, você ia comentar alguma coisa? Eu ia, que você falou, voltando só um pouquinho, que você colocou um ponto que eu achei importante também, que Uhum. você disse assim, né, que mesmo que você era do operacional e não tinha o comissionamento, você ainda assim buscava fazer mais, né, ir atrás né, dos clientes e tudo mais. Isso é um ponto também importante e relevante, né, porque é, assim, se você ficar só pensando também ali, né, no salário do final do mês, peraí, estão me pagando para fazer X, eu vou fazer só X, né? Eu falo que é assim, né, no bom sentido, mas é aquele pensamento medíocre, né? Então, se você tem um pensamento medíocre, o seu desempenho vai ser medíocre, né? Tudo que você caminhar e fizer vai ser nessa proporção. Então, a gente tem que ter, né, aquilo que você falou lá da. é, Ganância? Não, deixa só para eu usar a palavra Ambição. correta. Ambição, perdão. Ó, já ia usar a palavra errada. A ambição, né? Então você tem que ter essa ambição, né? De querer. Não olha para esse olerite, né? Vamos dizer assim, para esse pagamento. O que que de fato eu posso fazer para sentir que eu estou realizando, que eu estou sendo útil, aonde eu posso agregar valor, né? Independente, assim, estou sendo pago para isso ou não. A gente só tem a ganhar, eu acredito nisso, né? Então, quando você pensa o seguinte, não tô, claro, não é ter a exploração, né? Vamos deixar claro para não ter mal entendido. Não é a exploração, a gente tem que sim ser valorizado naquilo que a gente faz, né? Ter ali um bom rendimento e buscar, ir atrás e tudo mais, não tem mal nenhum nisso. O que eu digo é não se acomodar e não ficar limitado à folha do pagamento, porque senão não tem também o crescimento, né? Essa curiosidade, deixa eu entender como que realmente funciona, o que mais eu posso fazer, né, para destacar, para diferenciar. Vai, busca, faça, realize, não importa, né? Eu já trabalhei muito depois de horário sem ganhar hora extra. Então é isso, porque tem a necessidade, porque precisa, porque é importante. É você ter esse senso também de dono do negócio, né? De fazer as coisas acontecerem, a responsabilidade. Não tem como dar errado, né? Quando você se empenha, quando você se dedica, né, e faz um bom trabalho, olha, se aonde você estiver não tiver o reconhecimento, pode ter certeza, em algum lugar vai estar ali te esperando, né? Porque só quem tem a ganhar é o profissional, é a pessoa, porque cresce, porque aprende, porque conhece, né? Porque se destaca, porque vira uma referência, e aí as coisas vão para cima, né? Vão caminhando de uma forma, claro, muito melhor. Então, Exatamente. né, importante isso também. E eu acho bacana, assim, por exemplo, esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui agora, a gente veicular isso no podcast, porque muitas pessoas que vão estar assistindo, muitas vezes elas não sabem que isso existe, não sabem que existe um mundo ali por detrás do que elas fazem, né? Ah, Na minha carreira, eu conheci várias pessoas que não tinham ambição nenhuma, e que tá certo, tudo bem, assim, a gente tem que uhum. respeitar, né? Às vezes eu olhava Claro, claro, e falava assim, é pô, de cada essa um. pessoa aqui tem tanto potencial, cara, por Pois que é. que ela não tem, né, um pouquinho de ambição para crescer mais na carreira dela? Mas, assim, é aquela pessoa, o que ela quer é aquilo ali pro resto da vida dela, ela quer uma vida Isso. mais tranquila, mais qualidade de vida, É. não quer chegar muito longe, não quer ser rico, não quer nada. Então, o cara tá ali, né, Ah, no tempo dele e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente sim, tem que sim, respeitar. Só sim, que com tem certeza. muitas pessoas que às vezes nem sabem que existe esse mundo todo, né, de que ela pode destravar na vida dela a partir do É. momento que ela
que ela vira poucas chaves ali na cabeça dela, que ela começa a ter um pouco mais de ambição, começa a enxergar um pouco mais longe, ela consegue fazer uma transformação na carreira dela. Então, eu acho bacana a gente bater esse papo aqui e levar isso para as pessoas que estão vendo, porque muitas pessoas podem se identificar com isso e falar assim, pô, eu quero um algo a mais, eu sempre senti e eu estou destinado a um algo a mais. E por que isso não acontece na minha carreira, né? Então, essas pessoas podem, né, procurar por ajuda, procurar, né, bater um papo, Sim. trocar uma ideia, né, com pessoas que já estejam um pouco mais Uhum. avançadas na carreira, vamos dizer assim, e às vezes Hum. abrir ali um mundo que elas não conheciam. Muito legal, muito bacana. E que mais você nos acrescenta? Só falar um pouquinho da CSS, tá, para Legal, finalizar. A CSS é uma empresa que está no mercado há 16 anos, tá? Um agente de carga super sólido no Brasil. legal. Como eu comentei, são mais de 9 mil aí no Brasil, mas nós estamos ali no top 50. Então, o Hum. Datamar, ele faz é a organização que faz o ranking ali dos agentes de carga. Entrando, saindo, a gente está sempre ali nos top 50 do Brasil. Então, nós somos uma Legal. referência. Estamos entre os maiores, né? Trabalhamos com vários clientes de peso, clientes conhecidos. Então, a CSS faz um trabalho muito confiável e o nosso objetivo é ser referência em atendimento e serviço. Então, Uhum. a gente foge um pouquinho daquele cara que é o empurrador de frete, né? Às vezes, É, que é o que surge muito no mercado, né? Assim, uma garotada nova, começando agora, que uhum. não se aprofunda muito ali em o que é É, ser um consultor logístico, né? Entender de rotas, entender de soluções. Eles, né, um pessoal muito júnior que está ali para ficar ligando, fazendo cold call, empurrando frete barato. É exatamente isso que a gente não faz. Nós somos consultores logísticos, somos especialistas. O uhum. que a gente oferece de melhor é o atendimento, é a prestação de serviço, é replicar os nossos cases de sucesso. Então, tudo que a gente aplica para um cliente e dá muito certo, resolve uma dor, resolve um problema, a gente transforma aquilo num case de sucesso Que internamente legal. para outros clientes. Tá? Então, essa é a CSS, né? Deixo aí o convite. Somos agentes de carga apenas, não somos despachantes, não somos Tá. trade, Especializado em agenciamento de cargas, importação, exportação, importação, sim. exportação, Aéreo, carga marítima, marítimo, aéreo e marítimo, é aéreo, isso. marítimo, tá. Somos membros do WCA, então a gente está Uhum. numa rede, a maior rede de agentes de carga do mundo, são 190 países cobertos. Legal, Somos IATA também, né? Então, legal, negociações de frete aéreo são diretamente com a companhia aérea. legal. Então, é assim, uma empresa que tem crescido muito, né? Começou em Curitiba, agora a gente já são 5 filiais, né? Curitiba, Joinville, Uhum. Belo Horizonte, São Paulo e Santos, né? Legal. Acho que mais de 70 funcionários. É isso, deixo, né? É agora que eu deixo aqui meu contato, como que Isso, funciona? isso. Como que as pessoas te acham? Você já falou, né? O LinkedIn. Depois eu Sim. coloco aqui o teu perfil e alguma Marcelo outra Machado no forma. LinkedIn. Legal, É, Marcelo Machado no LinkedIn. No meu e-mail é marcelo.machado@csslog.com.br. Meu DDD ainda é 11, tá? É uhum. 11 9955 02924. Meu telefone, o WhatsApp também. Legal, legal. Depois eu coloco tudo aqui direitinho para as pessoas poderem então te achar. Marcelo, muito bacana esse bate-papo. Gratidão mais uma vez por estar aqui disponibilizando o seu tempo para conversar um pouquinho aqui conosco. Fico muito feliz, grata e honrada aí dessa oportunidade. E, como eu sempre digo, né, vamos juntos. Vamos junto. Intermodal está aí. Nós vamos com Isso, certeza encontrar lá Intermodal e isso. terminar esse papo aqui. Legal. Muito obrigada, viu? Vamos Eu que juntos, agradeço a falamos. oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. tchau.